Quando a gente fala M&A, é fusões e aquisições. A gente tem a tese de que o mundo está passando por uma nova fase, a gente tem aquecimento global, urbanização, crescimento populacional, mais envolvendo a sustentabilidade, soluções climáticas. Investir com foco ambiental não é necessariamente menos rentável. Não, de forma alguma. O pessoal falou muito sobre segurança jurídica para investimento. E o Brasil ainda não transmite essa segurança jurídica, né? E hoje no Brasil vocês administram qual volume financeiro aproximadamente? Quase 2 bilhões de reais, dá uns 300 milhões de dólares. Sim, definitivamente o cérebro não ouve o não e nunca diga nunca. Toma muito cuidado com isso. Está na hora de recarregar as energias. Que tal um café? Nada melhor do que um café. Nossa Casa Café. Que tal? Perfix Consultoria, o RH estratégico para a sua empresa. Podcast por assinatura, sua voz, sua marca e sua história. Olá, amigos e amigas! Sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. Eu sou Ivan Jacomassi, host do programa, e hoje comigo, você não imagina quem? A diva dos podcasts brasileiros, Josiane Freitas, e a minha companheira de vida. Olá, Jo. Olá, Ivan. Sejam bem-vindos a mais um programa. Em mais um programa que está... Incrível. Jamais desconfiaria. O programa de hoje vai ter um bate-papo muito interessante, Jo. Nós vamos falar sobre vários temas que estão em alta. ESG, investimento, agro, empoderamento feminino. Você não gosta que eu use essa palavra, né? E na verdade, como mais um dos programas que tem assunto para os dois, né? Pro nerd, pro gestor, pro investidor, para quem gosta do mundo do agro, para quem gosta do mundo do investimento. Tem pauta para todo mundo hoje. Tem pauta para todo mundo. E quem é que veio elucidar as nossas mentes sobre esta temática tão significativa para o século XXI? Hoje você é minoria aqui, né, Ivan? Hoje, há muito tempo que eu tenho sido minoria nesses programas. Hoje esse programa está repleto de mulheres. Estamos aqui com duas mulheres, a Dani e a Gabi. Sejam bem-vindas. Obrigada. Quem são, né? Quem é Daniela Pinto e quem é Gabriela Magno? Munhol. Quase Magno, né? Quase, não sei de onde Passou eu tirei, tão perto, né? Não sei de onde eu tirei isso. Super. Gabriela Munhol, muito bem. Eu queria começar aqui então pela Daniela, que a Daniela se apresente um pouquinho, fale quem é a Daniela. Claro, a Daniela, ela é uma brasileira gringa. Então, minha família toda é aqui do Brasil, mas eu passei muito tempo da minha vida nos Estados Unidos. Fui alfabetizada em inglês. Hoje, minha mente funciona. Minha língua preferida é mistura. É assim que eu fico confortável. Só inglês não, só português também não. Então, isso é um pouco do meu background. Eu me formei lá nos Estados Unidos, fiz universidade lá e comecei numa trajetória de mercado financeiro bem tradicional. Um dos grandes bancos de investimento focado em M&A em Nova York. E depois um fundo de investimentos de private equity também em Nova York. Aí fiquei com saudades da família, do calor e do pessoal aqui no Brasil. Da nossa feijoada com caipirinha. Exato. E decidi voltar. E aqui no Brasil eu tenho tido uma trajetória que começou no mundo de startups, na Stone Pagamentos, logo no início. E depois foi para um fundo de private equity focado em agronegócio e alimentos. E hoje, agora, investimentos climáticos com também um viés de agronegócio, eu pessoalmente, em termos das minhas responsabilidades. Legal. Dani, e para quem está nos acompanhando e ainda não tem todo o vocabulário do mundo financeiro, você mencionou participação em M&A. Isso. O que é isto? E eu gosto da pronúncia, o private, nem consigo acompanhar a pronúncia. Eu sou aquele brasileiro que fala private equity ainda, que sei que dói no ouvido americano, mas o que são essas duas frentes, só para o nosso público compreender? Sim. Quando a gente fala M&A, é fusões e aquisições, tá? Então, é basicamente uma empresa comprando outra. Então, normalmente, nesses processos, tem um banco de investimentos que assessora
a empresa que está ou comprando ou vendendo. E era um pouco disso que eu fazia lá nos Estados Unidos. Fundo de private equity é mais no sentido de investimentos mesmo, tá? Então, não está assessorando nenhuma empresa. A gente está olhando empresas para adquirir e colocar dentro do nosso portfólio. A ideia é achar um sócio que esteja procurando um parceiro, seja para trazer capital, para trazer conhecimento em termos de governança, gestão ou mercadológico. Então, a gente se junta a eles, fica aproximadamente 5 anos investidos nessa empresa e um número de outras, né? A gente compõe um portfólio e depois vende, tendo gerado crescimento de EBITDA, que é basicamente o que a gente olha como lucro. Demais, demais. E a Gabi? Eu tenho uma trajetória um pouco diferente da Dani, né? Eu sou engenheira de formação, engenheira civil, mestre em engenharia civil também, acho que a maior loucura que eu fiz na minha vida foi fazer o mestrado. Prosseguir, né? Não, você insiste ainda, né? Não, insisti no erro, assim, firmemente. Comecei minha carreira em uma consultoria em finanças sustentáveis e falava que eu nunca ia trabalhar no mercado financeiro, que eu não ia vender minha alma pro diabo, que não gostava da cultura e não queria fazer parte daquilo, enfim, né? E logicamente, como todo mundo que gospe pra cima, exato, foi parar no mercado financeiro. Não, assim, definitivamente o cérebro não ouve o não e nunca diga nunca. Tomar muito cuidado com isso. Mas quando eu tava na consultoria, eu comecei a trabalhar muito com gestoras de private equity e outros tipos de investimentos alternativos. E convivendo com aquelas pessoas, eu fui vendo que não era uma cultura tão agressiva quanto eu pensava. Que eu acho que era mais meus amigos ali querendo aumentar o sofrimento deles do que realmente era. E eu gostava de ficar com aquelas pessoas até mais do que eu gostava do pessoal ali de sustentabilidade, talvez. Então, eu comecei a procurar vagas no mercado financeiro. Eu passei no trainee do Santander, fiquei lá por 1 ano e 10 meses, quase 2 anos, sempre passando por áreas de investimento. E um belo dia, o Aníbal, que é nosso sócio do GF, me achou no LinkedIn e me convidou para ir para o GF, como eu amava private equity. E assim, private equity é uma indústria muito pequena no Brasil, então quando cai uma chance dessa no seu colo, você tem que aproveitar, porque a chance de abrir de novo é muito baixa. Então eu aceitei o desafio, fui para o GF para tocar toda a agenda ESG, e aí hoje cuido de outros tantos temas lá dentro, porque uma gestora pequena, são 17 pessoas, então cada um vai fazendo um pouquinho ali, né? E hoje vocês trabalham no fundo de IF, é isso? Exato. Isso. É uma gestora, né? Então, pensa que é a gestora de IF, aí ela pode ter mais de um fundo, porque Certo. tem um valor definido por O fundo. que é um fundo, então? O que é a gestora? A gestora é quem faz a gestão das compras e vendas das empresas. E é onde fica ancorado o time de investimentos ou o time de ESG, Value Creation, dependendo da gestora. E o fundo, ele é uma consequência da gestora. Então, É o saco de dinheiro. É um bolso. Ok. E aí o private equity, diferente de outros fundos do mercado, né, ele é um fundo fechado. Então, a gente começa a captação de um fundo, então fica numa janela de uns 2 anos captando, fecha essa captação. Então, junta um bolo de dinheiro ali. Nosso último fechamento foi em agosto do ano passado, então há 1 ano. A gente levantou 1 bilhão de reais, né? Que Caraca. foi muito boa a nossa captação. E investir em soluções climáticas foi algo que ajudou muito. E foi na contramão do mercado, porque o mercado estava com muita dificuldade de levantar. Então, depois que você levantou esse fundo, né? A gente fala que abriu, fechou o fundo. Você começa a investir nas empresas. Então, cada vez que você acha uma empresa para investir, você chama capital dos seus investidores, aplica nas empresas, faz crescer, vende depois de uns 5, 6 anos investido na companhia e retorna esse dinheiro para o investidor. Então, é um investimento de super longo prazo. Uhum. E de alto risco, né? Então, a gente tem que achar os investidores certos para esse produto. Não é todo mundo que investe nele. Nós Então- temos a nossa carteira, né? Temos
Pequeno e humilde investimento também. E participamos desse processo, né? Quando eles abrem a captação, não é? Gente, eu tô fazendo essas perguntas porque, assim, aqui é interessante um ponto e eu quero trazer uma atenção para vocês. Nós estamos aqui com as meninas falando sobre a questão do mercado financeiro e já conversamos com elas um pouquinho antes de começarmos a gravação aqui no nosso esquenta, e elas já falaram, olha, a nossa empresa tem ali mais ou menos 50-50 mulheres, né, 50% mulheres, 50% homens, e a área do mercado financeiro, ele é majoritariamente, na maior parte ali, homens, né? E, além disso, tem um processo que eu entendo como uma quebra de paradigma. Vocês viram que eu perguntei aqui? Nós temos, né? Porque é natural da mulher, talvez, não querer se envolver com este assunto da questão do mercado financeiro. Então, assim, já tivemos outras mulheres aqui falando sobre esse assunto e depois disso me chamou a atenção e eu tenho tentado me informar um pouco mais sobre essas informações, esse mercado, mas normalmente a gente atribui, ou como é em casa lá, é atribuído a parte de administração do lar é minha, a administração dos recursos, dos investimentos é do Ivan. Mas eu quero quebrar esse paradigma, Ivan. Mas quem vê pensa que eu tenho algum tipo de poder, porque quando vai passar o cartão, o meu sempre recusa, né? Eu tenho que pedir, amor, por favor, traz o cartão aqui, né? Mas, brincadeiras à parte, entendendo um pouco mais dessa estrutura, a gestora, então, é quem administra, ela pode ter vários fundos. Correto. O fundo é aquele saco de dinheiro que está investindo. Mas aí tem investidores de fora que aportam capital. Ela tem dinheiro próprio dela ali também, ela captura também dos outros. Como que é essa estruturação da operação? A gente tem vários tipos de investidores, né? Family offices, FOFs, né? Que são Funds of Funds investindo no nosso fundo. Mas a maioria dos nossos investidores são instituições financeiras de desenvolvimento, né? Que são o braço de investimento privado, de bancos multilaterais de desenvolvimento, que é basicamente o BNDES, a Proparco, que é da França, JICA, que é do Japão, GFC, que é dos Estados Unidos. Então, são esses bancos de desenvolvimento de vários países, e muitos deles têm essa agenda de investimento sustentável, investimento climático, principalmente agora que está super em alta o tema. Então, isso foi algo que atraiu esse tipo de investidor, né? E a gente procura mais esses investidores institucionais do que pessoa física, porque são cheques muito grandes que a gente busca. Então, tem que ser um pouco mais certeiro, passar por uma diligência super robusta, diferente de um investimento de varejo, que é mais aquele marketing, a publicidade que você faz do fundo. Como que é esse processo de montagem? Vocês identificam uma oportunidade, vocês criam um fundo para investir nessa oportunidade e capturam os investidores. É isso? Vocês montam uma tese? Como que é esse processo? Não, é um pouco diferente, né? Então, no ponto anterior, onde que o investidor entra? Ele entra direto no fundo. Tá? Então, ele não entra na GF gestora, ele entra em um dos fundos da GF. Então, vai ter investidor que está no fundo 1, outro que está no fundo 2, vai ter overlap em alguns casos, mas de qualquer jeito são diferentes, né? Como que funciona normalmente? A gente mapeia um mundo de oportunidades e estratégia. Né? Então, a gente fala, a gente vai agir dentro desse mercado e a gente vê dentro desse mercado essas subcategorias interessantes e esse pipeline de empresas para investir. Aí você, com essa ideia, começa a socializar para os investidores para ver se eles querem colocar recurso dentro do fundo. Certo. Uma vez que esse fundo é fechado, fechou a captação, aí você começa a agir em cima de tudo que você montou de estratégia. E aí você, de fato, vai lá e aborda empresas para adquiri-las, no nosso caso, participação minoritária. Então, é um pouco... A maioria, né? A gente até tem investimentos majoritários, mas a maioria dos nossos investimentos são minoritários. Certo. Então, vocês identificam as oportunidades, montam esse fundo, os investidores aportam, vocês fecham, e aí vocês vão para a aplicação efetiva desse recurso. E o que a gente vende para os investidores é a tese, né? Então,
A gente tem a tese de que o mundo está passando por uma nova fase, a gente tem aquecimento global, urbanização, crescimento populacional. Então, a gente entende que tem 3 setores chaves para ajudar nessas mudanças que o mundo está passando. Então, um deles é o agronegócio e alimentação, como a Dani falou, então toda a cadeia do agro, mais envolvendo a sustentabilidade, soluções climáticas. A energia, que aí pode ser armazenamento de energia, eficiência energética, energias renováveis, e soluções urbanas, que entra saneamento, mobilidade sustentável, e entre outros temas que a gente pode encontrar dentro de urbanismo, que é bem amplo. Então, como se vocês tivessem 3 eixos principais hoje: Isso. agronegócio, energia sustentável e desenvolvimento urbano, é isso? Isso, essas são as 3 verticais que a gente tem dentro da tese Verticais maior, ali. Perfeito. que é investimentos climáticos para agir aqui com a mitigação e adaptação Então, em tudo que o mote de vocês é questão climática, desenvolvimento climático, ele se ramifica em 3 verticais, e aí isso vira os fundos de investimento onde vocês concretizam essa tese, aplicam o recurso, é isso? O fundo tá no topo, né? Ah, ele tá no topo? No topo. Certo. O que está nas bases são as empresas que estão sendo Exato. investidas. E a empresa que vai ser investida nessa fase em que vocês têm esse pipeline, ela sabe que ela é objeto de uma possível oferta futura, ou quando o fundo fecha que vocês realmente vão lá e conversam com a empresa, ou isso já como que é essa comunicação? Normalmente a gente faz um trabalho de socialização, né? Então a gente conversa com empreendedores, entende um pouco mais sobre as especificidades da companhia, potencial para crescimento, e a gente deixa claro que nós somos um investidor que possivelmente faria sentido a gente criar uma parceria caso tudo ocorra da maneira certa. E aí, quando de fato a gente capta o recurso, né, fecha o fundo, aí a gente chega para uma conversa mais específica e fala, ok, quero comprar sua empresa. Que legal. E aí que entra o processo do SG, que na verdade... Na verdade, o ESG tá em todo o processo, em tudo. Ele é super transversal, não só o de IF, mas das companhias, né? Então, quando a gente tá passando pela diligência dos investidores, tem uma série de questões que eles fazem pra gente sobre como é a nossa gestão ESG. Então, entendem se tem uma pessoa responsável, quais são as políticas que orientam, que indicadores que a gente monitora, como a gente inclui ESG em todo o processo de investimento. E depois disso, a gente tem a fase de monitoramento, que é reportar para ele todos os resultados financeiros e ESG, de tudo. Quando a gente investe na empresa, ele vem desde o D0, porque ela tem que ter soluções climáticas. Então, a gente já olha e fala, ok, isso pode ser considerado uma solução climática? Está reduzindo emissões de gases de efeito estufa? Está ajudando com algum processo de adaptação às mudanças climáticas? Então, ok, a gente pode seguir com uma análise do investimento. Quando passa pela aprovação nos comitês de investimento, aí a empresa passa por uma diligência ESG, que acontece paralelo a todas as outras diligências. Então, legal, financeira, de negócios e a ESG. Acabou isso, a diligência tem como resultado um plano de ação ESG que a gente acompanha durante todo o investimento. E aí a gente começa a organizar um comitê ESG, acompanhamento do plano de ação, indicadores e reporte de resultados para os nossos investidores. Então, ele está em tudo. Então, vocês têm uma diferença em relação a uma gestora, não sei se eu poderia chamar de tradicional, porque vocês têm o mesmo objetivo, que é aplicar e rentabilizar. Tem uma pegada social, ecológica, mas está ali para fazer dinheiro também, tem que gerar lucro. Só que vocês têm um mote voltado a essa questão climática que uma gestora tradicional talvez não tenha necessariamente esse olhar. Uma tradicional, ela investiria talvez em questões ligadas a soluções nem sempre sustentáveis ou nem sempre ecológicas. Então, a diferença de vocês em relação a uma gestora tradicional é o foco, ou tem mais elementos ali que diferenciam vocês de uma gestora convencional, digamos? Acho que tem vários elementos que diferenciam a gente. Mas em termos mais amplos, seria o que você mencionou mesmo. Então, no lugar de olhar qualquer investimento que vai dar um retorno de acima de 25%, que é o que a gente procura ao ano, a gente
faz isso, mas com o detalhe de que precisa ser algo que está contribuindo aqui para melhoria ou adaptação da crise climática. E a performance de uma gestora como a de vocês em relação às tradicionais? Eu estou usando o termo tradicional para dizer aquelas que não têm esse foco. Certo. Tem estudos que mostram se ela é equivalente, superior, um pouco abaixo, mas tem, pelo fato de ter um foco ambiental, isso é aceitável, climático? Tem alguma métrica já comparativa de retorno? Em geral, a gente é comparável com uma tese mais tradicional de private equity, tá? Então, a gente não tem a gente não perde nada com esse foco que a gente tem em investimento climático. E sim, muitas vezes conseguimos até outperform, mas em grandes linhas não temos aqui nenhuma perda de retorno por conta desse approach. Investir com foco ambiental não é necessariamente menos rentável. Não. De forma alguma. Inclusive, o retorno financeiro é super importante pra gente, né? E eu gosto de falar que a parte ambiental, impacto em soluções climáticas, ela é romântica, né? Mas, na verdade, ela é a nossa tese de investimento porque a gente acredita que, dado a relevância do tema, dadas as mudanças que a gente está passando, vamos precisar de empresas que ajudem nessa transição. Então, ela tem esse lado romântico, mas no fim, nosso objetivo é retorno financeiro. A gente encontrou uma oportunidade e está abraçando essa oportunidade. Então, a gente não está sendo um investidor com capital mais paciente, que é o investimento de impacto mais tradicional, né? Não, a gente vai ter um retorno igual ou maior do que as tradicionais. O dinheiro tem que estar na mesa da mesma forma que em qualquer gestora. E a gente vai ser cobrado igual. Agora, vocês trouxeram uma fala no início de que esse mercado no Brasil ele ainda é pequeno. Mas a Gabi acabou de citar uma cifra de 1 bi numa captação. Então, esse 1 bi é pequeno. Qual é o tamanho desse mercado, pensando Brasil, ambiente exterior, onde nós podemos chegar? Porque 1 bi é uma cifra bem interessante na mesa, mas... E ainda assim o nosso mercado ele é pequeno. É em comparação mesmo. Então, olhando Europa, olhando Estados Unidos, olhando Ásia, existe muito mais capital operando nesse ramo de private equity. Então, o Brasil ainda é incipiente nesse sentido que não ainda disseminou por completo o conceito. E, mesmo assim... tem 1 bi para um fundo de uma gestora, né? Que então, demais, ainda né? é grande. E quase 2 bi sob gestão, né? 1 bi é o último fundo que a gente captou. E quando esse valor que vem, qual é a proporção entre capital nacional que tem origem aqui dentro e capital que vem de fora? Boa pergunta. Obrigado, porque isso valoriza o meu passe aqui. Garante a minha permanência no Hoje programa. é a segunda vez que você tem uma boa pergunta, Ivan. Estou garantido aqui. No próximo programa ainda estarei presente, pessoal. Eu diria que cerca de 70%, 80% é capital estrangeiro. Estrangeiro? O Brasil ainda aporta pouco, realmente. Aqui no Brasil, a gente tem de Banco de Desenvolvimento só o BNDES, né? Que investe nesse tipo de fundo. Family offices ainda não investem tanto em private equity. Os FOFs que investem em private equity são poucos. E investidor, pessoa física, não era o nosso foco para captação de recurso, né? E aqui no Brasil, o investidor pessoa física é difícil captar com ele porque tem uma fase de education. Começa por eles não saberem o que é private equity. Então, você precisa explicar o que é private equity. Depois, você precisa explicar que o dinheiro dele vai ficar ali num fundo fechado por tantos anos. Então, isso assusta um pouco o investidor privado que não conhece o produto. Não sabe se vai rentabilizar efetivamente. Exato. E por isso que o Ivan disse que nós temos um pouquinho só. Uma humilde participação. Mas é bom para testar. Sim. Agora, o nosso mercado ele é pequeno. Do que nós temos, 70% vem de fora. Então, o Brasil ele ainda é pouco atraente para o investidor estrangeiro nesse sentido? Sim. E por que nós somos pouco atraentes ainda? Tem muito risco no Brasil. Tem uma percepção de desconforto de investidores com o Brasil. Então, é referência para a questão ambiental?
mas quando um investidor pensa que na alocação de recurso, um investidor internacional, alocação de recurso, ele não necessariamente quer lidar com todas as instabilidades que a gente tem, políticas, econômicas, instabilidade também no nível de juros, que conversa bastante com o nosso retorno. Então, tudo isso acaba criando um pouco de pé atrás do investidor conseguir, de fato, colocar mais recurso para funcionar dentro do Brasil. Inclusive, a Josiane esteve num evento, né? Eu ia falar sobre isso, mas pode falar. Não, traga, por favor. O evento é seu. Não, pode falar, eu prefiro que você fale. Oh, nossa, que gentileza. Mas é interessante a sua fala, porque a Josiane participou de um evento do LEAD, foi essa semana, né? Sim. Esteve presente, né, no evento do LEAD, que discutia segurança jurídica, inclusive com participação de ex-presidente da República, ministro do STF. E o pessoal falou muito sobre segurança jurídica para investimento. E o Brasil ele ainda não transmite essa segurança jurídica, né? A questão, independente de partido, né? Não é porque é partido A ou B, mas politicamente o Brasil ele é muito instável, né? Ele não, parece que é uma coisa difícil de administrar o nosso país, né? É volátil. E, infelizmente, o histórico de private equity no Brasil não é positivo. Então, logo no início do desenvolvimento desse mercado no Brasil, houveram muitas situações onde gestores abandonaram empresas que estavam altamente alavancadas. Então, criou um estigma que private equity vai abandonar a empresa quando ela precisar de recurso e deixar na mão dos bancos o problema. É só uma especulação. Aconteceu, né? De fato, em alguns casos, logo no início dessa história. E agora a gente ainda não conseguiu tirar esse estigma para atrair mais capital, mais investimento, para melhorar o nome da categoria no Brasil. Certo, então nós ainda temos que ganhar credibilidade. Exato. O quanto disso é responsabilidade das gestoras, então nós temos que melhorar, e o quanto disso é responsabilidade Risco Brasil? Com certeza tem Risco Brasil, mas a ideia é que você está colocando seu dinheiro numa gestora porque você confia em como que eles vão administrar esse risco. Legal. E você não quer necessariamente que eles tenham uma pegada onde vamos crescer desenfreadamente, alavancar a empresa e se não der certo, vou para a próxima. Certo. Entendeu? Então, isso aí é 100% dentro da capability do gestor. A DF é nacional? É uma gestora não, nacional? É global. E eu até ia puxar isso, que essa é uma vantagem da gente ser global, né? Porque às vezes, por conta desse cenário no Brasil, a gente não consegue abrir a porta, né? Ser aquele primeiro contato. Mas, como a gente tem um fundo na Índia e nos Estados Unidos, a Índia está crescendo super, né? Então, ela está atraindo muitos investidores. Então, eles conhecem de IF por meio do nosso escritório lá. Entendem como é a nossa forma de gerir empresas e de gerir fundos. Então, é aquele primeiro contato, já abre a porta pra gente. Nos Estados Unidos, esse mercado é muito mais aquecido, conhecido. Então, também funciona da mesma forma. Eles abrem a porta, conhecem o DF e aí passa para o Brasil. Então, a gente teve muitos investidores que foram indicação dos nossos escritórios nos outros países. Isso foi uma vantagem para o DF, é uma vantagem para o DF, né? Outros países... A Índia capta mais recursos do que o Brasil? Capta. Nossa, e eu, assim, não sou perito no mercado indiano, mas do pouco que conheço, lá também tem muita instabilidade, tem alguns problemas também, mas eles capturam mais, são melhores para capturar investimento do que a gente, porque o mercado deles local é maior, a população, tudo mais. É proporção de economia ou lá já tem uma maturidade maior de captura de investimentos, na visão de vocês? Eu acho que é um mercado em desenvolvimento, né? Que nem o Brasil. Mas o risco percebido pelo investidor na Índia é menor do que no Brasil. Então, você pega uma economia que está crescendo mais versus uma economia que está crescendo menos, as duas com instabilidade. Obviamente, você vai querer destinar seu dinheiro para que está crescendo mais e lidar de maneira apropriada com os riscos da instabilidade. Legal. Eu queria saber o que a Dani tá fazendo no Brasil. Ela voltou para o Brasil. Não é só por conta da feijoada. Não, mas é bem mais divertido trabalhar com empresa no Brasil. Porque lá nos Estados Unidos, as empresas são mais de gente grande, já estão bem desenvolvidas, já estão quadradas.
redondas. E aí, o fundo em si não tem tanto a agregar em termos de definir estratégia, executar estratégia de crescimento. Aqui no Brasil, não. As empresas, muitas empresas já com um porte relevante, ainda são muito informais, pouco profissionalizadas, carentes de governança. Então, são pequenas coisas que você, como investidor, pode ir ajudar a implementar. E gerar valor com isso, né? Então, é mais divertido, na minha opinião. Eu tô achando que você veio atrás de grandes emoções. Então, mais emoções. Lá era mais estável. É que o nosso investimento, ele é um pouco mais caloroso, né? Porque as empresas no Brasil, a maioria veio de origem familiar, né? Não profissional, que nem eu entendo que seja a maioria nos Estados Unidos. Uhum. Então, tem um outro estilo de gestão, um outro estilo de sócios. E até eu acho que a cultura do GF ajuda um pouco nisso, né? A gente é muito família, entre aspas. Não gosto muito de usar essa palavra, mas... Nós usamos, dentro da questão cultura, para trazer essa questão da família ou de um ambiente mais agradável, uma cultura clã. Exato. Então, olhando para tirar essa questão, né, de ser, somos uma família, é uma cultura mais clã. Porque a família você nunca, pelo menos não deveria expurgar, né? Numa empresa, eventualmente, a pessoa pode sair. O clã não, alguém rompeu ali, tá fora. E tem uma característica semelhante ao que seria um composto familiar, porque né? preza muito pelo relacionamento, pelo ambiente agradável, tudo. Olhando para resultado, não tô dizendo que o resultado não faz parte disso. Mas essa cultura clã é uma cultura bem interessante. Talvez seja algo próximo do que vocês trabalham hoje. E pra gente é super importante conhecer bem o sócio, conhecer ele, a família, ir naquele churrasco de domingo, comer uma pizza. Vocês fazem toda essa investigação. A gente faz toda essa investigação, então tem a parte de análise financeira, legal, ESG, de negócios, enfim, ela é super importante, claro que é. Mas esse nosso contato com o sócio é muito importante e a gente observa, né, a gente vê perfis dos sócios que funcionaram, não funcionaram e usa isso um pouco de radar para os próximos investimentos. A gente já tem red flags, green flags que a gente usa na hora de analisar. E como é que vocês fazem essa prospecção de empresas? Já existe uma carteira? Como que é essa prospecção? É bem desafiador. Hoje, a gente tem bastante relacionamento com o banco de investimento focado em fusão e aquisição. Então, eles já estão representando uma empresa que está procurando se vender. E começam a entrar em contato com fundos. Então, bastante coisa vem através desse tipo de troca. A gente tem bastante indicação também dos nossos sócios que já trabalham com a gente, de outras empresas no ramo. A gente procura também se associar a experts setoriais para ajudar a gente a mapear as oportunidades que existem, porque não tem uma base de dados que você coloca... Empresas para aquisição minoritária relevante. Digita no Google ali, né? Exato. Com boa governança, indicadores. Né? E se tivesse também, não seria as que a gente necessariamente queria investir, porque a gente quer um edge, né? A gente quer tá fazendo algo um pouco melhor e achando as pérolas e não deixar para nossos competidores. Exato. Agora é interessante que a Dani colocou o desafio de governança, né? Que as empresas nem sempre têm essa governança. Aí a Gabi trouxe que os investimentos de vocês geralmente são minoritários. É por filosofia que eles são minoritários, normalmente? É uma diretriz? Porque daí você tem empresas com pouca governança no nosso Brasil. A gente sabe o perfil do empreendedor brasileiro, que ele é aguerrido, ele é batalhador, mas às vezes é um pouquinho desorganizado, às vezes mistura um pouquinho pessoa jurídica com a física em algumas coisas, né? E aí não tem governança. Aí eu sou um investidor minoritário. Como é que você organiza, então, para entrar nesse investimento? E o que muda na vida dessa empresa quando ela se tornou investida? Daqui para frente... Eu acho que, primeiro, a gente olha investimento, a gente chama de minoritário relevante, ao invés de majoritário, porque a gente não consegue se propor a ajudar na gestão do dia a dia da empresa. Entendi. Okay. E a gente não necessariamente vê que as empresas que a gente está avaliando têm ainda um porte e robustez para trazer um profissional robusto de mercado. Então,
pensando nesse aspecto, eu quero me associar a alguém. Eu quero que tenha já alguém que está à frente desse negócio e que vai utilizar meu capital para potencializar ainda mais o crescimento da empresa. Então, isso é também uma coisa de alinhamento pra gente. Se fosse olhar majoritária, transação majoritária, seria, ok, o sócio sai no próximo dia, e aí quem que vai... Agora tem que tocar o negócio, Exato, né? A ideia não é essa, a ideia é um investimento. É outra tese. Tem fundos que fazem isso como tese, né? A gente acha que tem mais ganhos em se manter minoritário relevante. E aí, para responder a sua pergunta, a gente tem todo um alinhamento de direitos que a gente precisa ter para entrar na transação. Então, tudo isso ele é negociado no contrato de compra e venda, no contrato de acionistas, de acordo de acionistas. Então, isso já dá um pré-alinhamento para que o sócio saiba o que é esperado dele, né? E o que a gente procura, o que a gente vai esperar deles e o que a gente quer trazer também para contribuir. Mas no dia 2 não tem nada assim definido que precisa acontecer com a nossa entrada. É sempre uma coisa gradual, a gente vai desenhando a 4 mãos, a gente nunca quer impor nada, porque, de novo, essas pessoas são quem estão à frente do negócio no dia a dia. Eu não quero alienar ela e eu também sei que o conhecimento dela é muito valioso. Então, eu não quero ficar impondo. Certo, mas existe então um contrato que vai regrar o que pode ou não acontecer. Exato. E a gente sempre tem assento em conselho. Maioria das vezes a indicação do CFO é nossa. A gente vai colocando uma série de cláusulas ali naquele acordo que vão já ajudando a melhorar a governança da companhia, né? Certo. Então, muitas delas a gente entra, não tem um conselho. Então, vai ser a primeira vez tendo um conselho de administração. Algumas nunca foram auditadas, então vão começar a ser auditadas. A gente implementa canal de denúncias, e aí a gente também acompanha esse canal de denúncias. Então, a gente coloca nas cláusulas esses requisitos que a gente tem, e ao longo do caminho é aquele engajamento, né? Então, por isso que o relacionamento é super importante pra gente. Aquele churrasco de domingo tem que ser mantido depois. Agora, uma curiosidade. Quando vocês investem, quando uma empresa recebe esse investimento, comprei lá 10% da empresa por 100 milhões de reais. Esses 100 milhões caem na conta corrente no dia seguinte e o sócio começa a pilotar? Como é que é controlado? Isso vira um saldo que vai ser aplicado? Como que é essa transferência do capital? É algo que também é definido anterior à transação. Então, a gente pensa em 2 tipos de investimento. Um tipo de investimento é comprar participação do sócio. Então, aí vai literalmente pro bolso do sócio. A gente está falando, você tem 100% dessa empresa, eu quero comprar 30%, toma esse valor negociado para que eu tenha essa participação. Com aquelas regrinhas fixadas? Exato. Ok. Exato. Aí tem outro lado que seria, a empresa precisa de capital para executar o plano de crescimento, para suprir uma necessidade, talvez, de caixa mais apertado no curto prazo, para renegociar com bancos. Aí, de fato, a gente negocia que vai direto para a conta da empresa. Certo. E aí, a gente também negocia como é que vai ser alocado esse recurso em termos estruturais, né? A gente não consegue carimbar e falar, tipo, esse recurso vai ser usado, tipo, necessariamente para isso, etc. Seria muito complexo e apertaria muito a gestão. Mas a gente tem um direcional pré-acordado com o sócio. E tem híbridos. E qual é o modelo que mais é aplicado normalmente? Compra da sociedade ou investimento para crescimento? Investimento para crescimento em empresas do porte que a gente olha, que é o middle market. E a gente gosta muito mais desse tipo de transação também. Porque aí a gente está comprando uma participação na empresa, mas já dando para ela o fôlego que ela precisa para crescer de maneira bem acelerada. Que legal. Muito legal. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o papel da mulher neste mercado. Como é que vocês... Como é ser uma mulher nesse mercado? Tem seus desafios, obviamente, né? Porque muitas vezes quando a gente tá numa reunião, você tá sentada numa mesa que você é a única mulher. Então, às vezes você fica procurando em quem eu vou me apoiar aqui, não tem. Mas é adaptável. Então, você tem que começar a falar um pouco a língua deles ali, enfim, conquistar de outras formas, né?
Mas eu acho que a cultura da empresa ajuda muito, né? A gente tem... Nosso sócio, ele fala que ele não quer ver diferença, ele não quer líderes mulheres, ele quer apenas líderes e ele quer fazer a gente crescer. Então, tem um incentivo também para a gente crescer e uma abertura de diálogo também muito grande. E temos uma vantagem que nossos investidores, por toda essa agenda de sustentabilidade, também puxam muito a orelha deles em relação a esse tema, né? Então, eles cobram da gente de reportar indicadores de diversidade de gênero, tanto das investidas quanto do DIF. Já aconteceu, logo que eu entrei no DIF, aconteceu de eu entrar numa reunião com um investidor que estava analisando a gente para investir, e aí ele, no meio da reunião, nossa, finalmente, trouxeram uma mulher... sendo que ele estava puxando eles várias vezes para colocar uma mulher mais sênior. Enfim, deu para perceber que ele já estava puxando a orelha antes de eu entrar. Então, hoje a gente tem a Dani, que é VP, e eu, que sou associate lá no fundo, temos analistas. Então, tem muita oportunidade para a gente crescer, assim, tem um push também para a gente crescer. E o sócio fundador, né, que é o Aníbal, ele tem, assim, uma humildade a respeito de entender a realidade de mulheres no mercado financeiro. Então, ele sabe que tem coisa que ele não sabe que ele não sabe. Legal. E ele está 100% aberto e pede em diferentes fóruns para que a gente ajude ele. A gente, mulheres, né? Não no sentido de, tipo, preciso te ensinar, mas no sentido de fato, são certos assuntos ele nunca pensaria a respeito. Então, ele tá pedindo ajuda, falando, me ajuda a pensar sobre essas coisas, né? Legal. Então, acho que isso é muito forte na GF e eu valorizo bastante. E quando eu penso em desafios, acho que eles foram diferentes ao decorrer da minha carreira. O maior que eu vejo hoje é que, a despeito de eu conseguir ter um relacionamento de muito respeito e muita troca com CEO, CFO das nossas investidas e sócios, né, das nossas investidas, eu nunca tenho o mesmo vínculo do que meus pares homens têm com os respectivos. Porque eles ficam mais confortáveis. Eles se identificam mais, né, os sócios. Então, se tivesse sócias mulheres, ok, mas não é muito caso. Então, eles ficam mais confortáveis, ficam à vontade, ficam informais e começam a criar um vínculo de amizade. Que não é porque eles gostam de mim menos do que eles gostam do meu par, mas porque é afinidade, né? Aquele rapport, né? Exatamente. Então, isso pra mim é algo, assim, gritante, e eu meio que já aceitei que é o que é, entendeu? Eu não vou mudar e tentar ser brother, que eu não sou, e ele nunca vai me enxergar como tal. Muitas vezes, o relacionamento desses profissionais com mulher era um viés romântico, então também não consegue nem fazer o depara pra entender como agir. Então, e eu também não quero intimidar essa pessoa. Então, ok, vou aceitar que vai ser um pouco mais arm's length, né? O nosso relacionamento. E vou lidar com isso da melhor maneira possível, mas eu sinto que eu perco com isso. Eu como profissional, perco com isso. Eu acho que esse é o maior desafio. Porque quando a gente vai pensar, inclusive, em negócios, né? Eu posso, de uma forma muito tranquila, mandar uma mensagem pra vocês, falar, vamos sair pra almoçar, vamos jantar, vamos tomar um café e tudo mais. E se eu for fazer o mesmo movimento, né, pensando em negócios de uma forma diferente, eu acabo perdendo, né? Pode ser que tenha uma interpretação que não seja, de fato, aquela... Só o fato que você precisa se preocupar sobre isso já... De como você já vai é se algo, comportar. né? Já é algo, né? né? E isso é natural no processo. E a gente acaba perdendo, sim. Mas em outra parte... Ganha, né? Faz parte faz parte do jogo. É o que eu aceitei, entendeu? Eu não vou ficar lutando contra e remoendo. Tipo, é a realidade. Não consigo ver que mude. E isso de achar um vínculo é muito real, assim. Você vê que eles começam a falar de futebol e eles estão super à vontade falando de futebol. E você fala, putz, que assunto que eu vou colocar aqui que a gente fala igual. E aí teve um exemplo muito legal que foi gritante pra mim, a virada de chavinha, assim, que foi um clique que me deu na hora.
A gente estava num evento com vários sócios e aí eu conversando com um CEO e um CFO que eu não tinha proximidade, não conhecia eles, eu sentia que eles tinham um pouco de receio, assim, por falta de assunto comigo. E aí eu falei que eu era engenheira, um outro era engenheiro civil também, um outro fez engenharia de produção, todo mundo tinha participado do Atlético, a gente achou um vínculo e isso mudou totalmente. Foi, assim, uma virada de chave na hora, assim. Você viu até que a postura corporal deles mudou na hora que a gente achou esse vínculo. Então, às vezes você tem que ir achando, assim, tá, que chavinha que eu vou achar aqui nessa pessoa. Eu acho que eu entendo que essa é uma questão muito interessante que você trouxe. E também entendo que às vezes a gente precisa saber, e eu acho que é uma habilidade, pode ser uma habilidade ou não, enfim, aí eu acredito que há pessoas que vão interpretar de um jeito e outras de outro, mas para mim fez sentido e tá tudo bem. De identificar, hoje, né, por a gente ter essa questão de sermos casados e ter uma relação muito tranquila também nos negócios, de perceber em uma negociação, né, que um dos diretores ouve melhor, né, quando um homem fala. Ivan, você pode conduzir a conversa nessa linha, nesse pensamento. E não é uma questão de manipulação, não. É uma questão de que nós... E pro Ivan tá tudo bem, né? Pra ele tava confortável e pra mim também. Então, você pode falar, eu sei que ele vai aceitar melhor do que se essa fala vier de mim. Então, estrategicamente, pro negócio, isso faz mais sentido? Fala você, porque não importa quem fala. Importa que o resultado vai acontecer. Exato. Só que para isso também tem que trabalhar o meu ego, né? Toda a minha questão. Também nós tivemos casos em que a minha presença já criava uma tensão desnecessária, que era melhor sair e ficar só de fazer. Tivemos casos assim também. Ali, né? Tivemos casos assim também, né? Em que talvez a minha presença tivesse era mais... melhor eu nem estar na reunião, se você só me contar depois, né? Exatamente, tivemos casos assim também. Então, eu acho que são fatores que a gente acaba lidando no dia a dia e mais importante do que qualquer coisa é entender qual é o caminho que eu acesso para gerar o resultado que nós desejamos, né? Exato. Que eu acho que o mais importante é o resultado. Para mim, pelo menos, é o que faz sentido. Né? Sim. Como que é a estrutura organizacional de uma gestora? Porque a gente pensa numa empresa tradicional. É o RH, é o marketing, é vendas. Como que é a estrutura de uma gestora? A gente basicamente é estruturado em 3 verticais. É chique, né? Fora o private, que não vai sair esse programa ainda. Mais uma pro meme do Ivan, viu, gente? A gente tem o time de investimentos, que são as pessoas que estão mais engajadas nas atividades de compra e venda e gestão das investidas, né, e de novas empresas. Eles caçam as empresas para investimento, é isso? Ou não, eles já analisam Os dois. Eles caçam, eles executam, eles gerem e aí eles vendem. Certo. Tudo isso está dentro do time de investimento. Okay. Algumas gestoras separam essas funções. Tem time de originação, time de investimento, time de value creation. Algumas fazem, a gente não. Até é um time... Então aí, a maioria do nosso time hoje tá nessa vertical. Aí tem uma vertical que é mais cross-portfólio. E aí seria onde a Gabi se encaixaria. É um cross-portfólio? É alguém que é temático. Então, certo. Ela tem o tema ESG e outros temas que ela também toca. E aí ela olha com amplitude tanto nossa estratégia, fundraising, alocação de capital, gestão das investidas, sob a ótica dos pontos de atenção de ESG. Certo. Então, esse é outra perspectiva. E aí tem o administrativo, o suporte, que seriam as pessoas que estão lá ajudando um pouco mais a dar apoio para o time de investimento. Back-office, exato. Então, algumas gestoras têm áreas mais divididas, né? Então, tem alguém de jurídico. A gente tem um compliance lá fora, que é a nossa CCO, né? A Chief Compliance Officer. Tem uma ponta ali de relacionamento com o investidor, que cuida tanto de sales, né, que é a parte de fundraising, quanto o relacionamento e reportes. Tem gestoras que têm alguém de people, alguém de RH ali para cuidar de pessoas. Tem vários formatos de organograma que uma gestora pode ter, né? A gente tem esse organograma mais horizontal e multifuncional. Até porque a gente tem que aprender todas essas funções...
Porque quando a gente tá na empresa, a gente também tem que ajudar ela em todas essas funções. A gente fica mini CEOs ali dentro, ajudando eles em todas as frentes que precisar ajustar ou que a gente vê potencial para crescer. A atuação dos times de investimento realmente é essa questão da aplicação do capital. A sua atuação ela é mais transversal, ela olha para todos ali ao mesmo tempo para ver se o ESG está acontecendo, por exemplo, nessas... Que demais. Então são times que têm que saber, por excelência, se relacionar o tempo todo. Não tem aquela estrutura clássica vertical ali de... Não, vocês têm vertical, né? Mas é aquela verticalizada de chefe, sessão, chefe, e Não, é todo mundo interagindo ali. Exato. E aí, dentro da estrutura do time, a gente normalmente tem o estagiário, o analista, o associate, o VP, principal e sócio MD. E o que seria? O estagiário todo mundo conhece, o analista... Também. Mas e aí quando começa o VP? Depois o associate e aí depois o VP. Em grande parte, o estagiário, o analista e o associate, eles estão mais com a responsabilidade de execução. De fazer as coisas acontecerem, de preparar os materiais, de analisar os números. E associate com um grau de experiência mais elevado, com escrutínio também mais elevado. Associate, ele é como se fosse um associado? Assim que chama? No paralelo do mercado tradicional, seria alguém meio coordenador especialista ali. Ah, tá. Então, mas ele ainda é um CLT ali, ele não tem um vínculo diferenciado. Tem. Na verdade... Depende muito de como foi feito o contrato com aquela pessoa, né? Tá. Então, ele tá associado ali, ele já entra como associado... Da gestora. Da gestora. Certo. Sim. E aí a gente tem o VP, que é mais a visão de gerente, né? No mercado empresa tradicional, a gente pode falar tradicional, né? Então, ajuda a orquestrar tudo, participa de maneira mais próxima no relacionamento junto ao sócio, define as pautas e conta com a ajuda do resto do time também. E o principal? E o principal só aumenta em termos de senioridade, então... Gerente executivo. Normalmente vai ser alguém que talvez vai fazer muito negociação e relacionamento com sócios, entendeu? Certo. E olhar um pouco menos o resto. Essa é uma estrutura bastante do perfil da GF, por ela ser global, ou as nacionais também seguem? Essa é uma regra mercado financeiro, geralmente é assim? Regra mercado financeiro, normalmente é assim. Então... Até quando eu estava no banco, né, áreas de varejo tinha uma nomenclatura tradicional, parte atacada do banco seguia essa mesma nomenclatura. Certo. E o perfil de profissional que uma gestora contrata, porque é interessante, a Gabi tem formação em engenharia, tem muito engenheiro no mercado financeiro, mas as pessoas não vêm prontas, né, para esse tipo de atuação. Vocês capturam ali e tem um desenvolvimento interno, acho que muito forte, né, porque é tão específico o setor de vocês, duvido que as faculdades preparem as pessoas para atuar nesse setor de uma forma nativa, se o cara chega pronto para atuar, né? Não, zero. É impossível e nem os Estados Unidos faz isso. Nem no mercado americano, que é muito mais desenvolvido. Exatamente. Então, é uma coisa que quando você entra mais para construir carreira, você precisa ter uma amplitude de skills, né? Então, você tem que ser muito forte em termos analíticos, mas você tem que ser muito bom também em termos comerciais. E você tem que ter uma compreensão rápida sobre dinâmicas de mercado, de empresa, para rapidamente avaliar essa não faz sentido, essa faz sentido, por quê, por que não? Então, acho que isso é o melhor que você pode esperar de alguém que está começando uma carreira essa matéria-prima ali. Exatamente. E aí você vai construindo em cima dessa matéria-prima. Mas, em geral, aqui não é um viés extremamente analítico no sentido de que precisa ficar no Excel o dia inteiro. O Excel é muito importante, números são muito importantes, mas o macro também é muito importante. Você precisa ter uma visão desse macro, uma visão de pessoas também, porque querendo ou não, você está investindo num time que está gerindo e sócios. Então, acho que é muito... É contraintuitivo, porque você pensa, né? Fundo de investimentos, private equity, tipo, super técnico. Galera, mercado financeiro puro. Mas é muito pouco o viés
puramente financeiro do que a gente faz. Muito Você mais tem que ser- negócio. Exato, você tem que ser bom de entender negócios, de entender mercado, de mapear risco, de entender e ficar confortável com esses riscos, de ver potencial. E vocês falaram de criar, né? Tem que ali formar aquela pessoa. E esse é um perfil muito do DF, né? O DF adora formar pessoas, criar ali. A gente tem pessoas que estão há muitos anos, né? Trabalhando no DF. Então, a tendência é a gente pegar o estagiário, virar analista, criar todo um plano para ele de carreira. São raras as exceções que a gente tem de pessoas que vieram de fora, né? Acho que eu fui uma, a Dani foi outra, mas a maioria do time a O gente pessoal chama faz carreira. faz carreira. A gente fala que são as crias do DF. O Jeff tem quantos anos de atuação no Brasil? Vocês têm ideia? Pergunta de surpresa agora, hein? Depende. Opa, Porque variáveis. o DF, Verticais. O DF mesmo... o DF mesmo, ele foi formado em 2018. Só que ele veio de um spin-out de um outro fundo, que nem a Dani falou, que é o Global Environment Fund. Esse fundo ele existe desde a década de 90, há muito tempo, mas o escritório aqui no Brasil, ele era desde 2014. Então, os Legal. sócios aqui do Brasil, eles trabalham juntos desde 2014, 2015 e a mesma data para Estados Unidos e Índia. Então, eles trabalham juntos há um tempo ali, desde a época do Global Environment Fund, mas em 2018 que teve o GEF. E hoje vocês investem em quantas empresas aproximadamente? Tem um número? Hoje são 9 no portfólio aqui no Brasil, 4 no fundo mais recente, 5 no fundo anterior. A gente deve fazer mais uns 2 investimentos esse ano, se tudo der certo. Mas no portfólio global a gente tem cerca de 30 empresas. E hoje no Brasil vocês administram qual volume financeiro aproximadamente? Quase 2 bilhões de reais, dá uns 300 milhões de dólares. Legal, legal. Vocês podem contar pra gente alguns cases interessantes de investimentos de vocês, empresas que investiram, que estão indo bacana, setores interessantes, diferentes? Tem um case que a gente gosta muito e a gente sempre fala dele, né? Eu até falo, eu preciso falar das outras investidas, mas não dá, tem que falar desse o queridinho case. ali, né? O queridinho. Mas daí eu puxo outra investida junto também. É uma empresa de baterias. Então, ela chama o CB. Então, o negócio dela é fabricar baterias para notebook, celular tradicional. Então, quando o GF investiu, a gente começou a mudar um pouco esse branding da empresa e não ser mais uma empresa de baterias, mas de armazenamento de energia, que nada mais é do que uma bateria. Mas você mudou a forma que você está contando a história. Então, a gente começou a trabalhar muito em armazenamento de energia com foco em energias renováveis. Então, ela achou uma oportunidade de uma linha de negócios de instalação de painéis solares em comunidades isoladas na Amazônia. Que você precisa ter a bateria ali embutida, porque não tem como fazer via linhas de transmissão, né? Então, as comunidades antes, elas tinham energia por geradores a diesel, que era muito caro, muito poluente, e era intermitente, eles não tinham energia o dia todo. Então, com essa solução da instalação de painéis solares, hoje em dia elas têm energia 24 horas por dia, 7 dias por semana. Muito mais barata para elas, limpa. E tem casos muito legais, assim, eles fizeram um documentário sobre esse negócio e vale falar, não é uma iniciativa social filantrópica, é uma linha de negócio, a empresa realmente criou um negócio a partir dessa oportunidade. Não é que vocês estão doando ali, não, realmente é negócio. Não. Ganha dinheiro. Ganha dinheiro. Que Cresceu demais, bastante. Sim. Então, no documentário, você tem crianças falando que nunca tinham tomado um sorvete. Você tem pescadores falando que melhoraram a venda porque conseguiram Esse documentário tá no YouTube? Tá. Pessoal, põe um link aqui pra gente, por favor, pra que... A gente E sem manda, contar a bem questão de legal. ruído também, né? Para um gerador a diesel é um barulho chatíssimo ali, né? Impacto ambiental também de ruído. E a energia ali é limpa, né? Que a bateria não tem ruído, não tem barulho. Manutenção deve ser muito menor também, provavelmente. Sim. Não, foi uma baita ideia que eles tiveram de negócio, foi muito boa e isso chamou muita atenção, né? Então, o governo francês ficou encantado com essa solução da empresa. Nosso CEO, ele foi até almoçar
num evento do Macron com o Macron. Que demais, hein? Foram convidados para abrir uma unidade lá na França, então eles estão agora com essa expansão internacional. E vocês entraram como investidores. Exato. Realmente vocês têm um olhar para encontrar umas coisas Umas ali, que pérolas. umas pérolas. Mas conta o outro case que não é o queridinho, que não estava no jantar do Macron. Não tá, mas um dia ela vai ser convidada. É a Automa, ela é uma empresa de softwares para controle e automação, monitoramento de sistemas de energia elétrica. Tanto geração, quanto distribuição, quanto a... Transmissão, obrigada. Então, basicamente é um controle ali de dados para otimizar o uso da energia, muitas vezes renovável. Então, eles têm hoje 30% da capacidade instalada do Brasil. É muita coisa. Como os clientes são empresas multinacionais que têm sede na Europa, eles começaram a querer exportar essa solução para a Europa. Então, hoje essa empresa também está fazendo sua expansão internacional. 2 empresas ao mesmo tempo ali, a gente vai ficar expert nesse tema daqui a pouco. E ela vai começar ali para Portugal, Espanha, e a ideia é expandir cada vez mais. Muito legal. Nós estamos precisando de um fundo que invista em empresas de gestão de pessoas. Pra fazer a nossa... A captura do nosso. A captura do nosso. A gente tem uns contatos, a gente passa depois. Perfeito. Se esse programa foi descontinuado semana que vem, já sabe por quê. Excelente, meninas. Eu gostaria que vocês trouxessem, então, agora começando aqui com a Gabi, que traga pra gente, assim, uma mensagem que você entenda que seja importante e relevante, que você queira deixar pros ouvintes. Eu acho que minha mensagem, já que a gente falou tanto de mulheres, né, é usar um pouco disso, né? Eu acho que a gente, quando entra no mercado financeiro, que tende a ser um pouco mais agressivo, a gente tem muito medo de ser vulnerável e ser a gente mesma nesse ambiente. Eu acho que a mensagem é de não ter medo disso. Seja você mesma, porque essa sua vulnerabilidade, que você talvez tenha um pouco mais fácil, e vulnerabilidade para mim é algo muito positivo, ela vai te ajudar trazendo características e talentos que aquelas pessoas daquele mercado que são tão iguais não têm. Então, use das suas diferenças, dos seus talentos, para poder crescer ali dentro. Extraordinário. Fantástico. Eu acho que eu também vou ficar com a pauta aqui de mulheres, porque é uma que eu tô bastante mais apaixonada a respeito. Eu acho que, pegando um gancho do que a Gabi falou, né? Um dos grandes aha moments da minha vida foi quando eu vi quanto comentário os meus pares ou até meus chefes faziam errados. Mas eles falaram com muita confiança, sempre. Então eu falava, tipo, essas pessoas são muito inteligentes. Aí eu comecei a saber do que eles estavam falando e falei, tipo, tá errado, tá errado. E eu nunca teria falado a coisa errada. E então o que eu fui aprendendo foi: fala o que você pensa. Não importa se tá certo ou errado. Fala com confiança. Convicção, com exato. convicção. E acho que isso não é natural pra nós mulheres medo, dentro né? desse ramo. Você quer pensar 3 vezes sobre se tá certo, qual que vai ser a derivada das perguntas que vão vir se você falar tal. Não. Fala o que você tá pensando. Não tenha medo de ser ridícula. Obviamente, dentro da razoabilidade, Com né? prudência. Exato. Então, pra mim, isso é algo que foi um divisor de águas pra mim na minha carreira. E é o que eu adoraria passar adiante pra outras profissionais que estejam, talvez, num ambiente predominantemente masculino. Excepcional. As duas completem... Indicações de livros. Cada um indica um aqui para os nossos ouvintes. Já que eu falei de vulnerabilidade, né? Inclusive, em outro podcast que eu participei também, tinha indicação de livro, indiquei eu mesmo. Mas A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que eu acho incrível. E, enfim, acho que a gente tem que valorizar mais essa vulnerabilidade nossa. Eu gosto muito de ficção, literatura. E um dos livros que me tocou bastante recentemente é um da Toni Morrison, que chama Beloved, né? Que é sobre a vida de alguém que tá lá vivendo na época de escravidão, né? Então, pra mim, eu 100% prefiro me colocar e sentir as dores alheias do mundo do que puramente ficar olhando de uma maneira mais distante disso. Então, acho que me traz de volta a realidade.
e contextualiza tudo quando você entra nesses mundos. Demais. Muito obrigada. Meninas, se vocês querem deixar a rede de contato de vocês, como é que o pessoal encontra vocês, ou enfim, Se quiserem né? esticar o bate-papo. Acho que LinkedIn seria a melhor maneira. Eu tô lá como Daniela Pinto mesmo. Isso. O meu também é Gabriela Mugnol. Falei errado agora pra saber que tem o Gzinho no meio. Então, quem quiser pode adicionar lá e estamos super abertas para conversar Nós sobre deixaremos os temas. aqui na descrição as redes das meninas. Sim. E adoraria abordar qualquer tema em mais profundidade. Por favor, entre em Vai contato. ser um prazer. Muito bom. Ivan, muito obrigada. Eu que agradeço. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores NCC, Nossa Casa Café e Perfix Consultoria. Né? Muito obrigado, pessoal. Siga, né, ou nos acompanhe aí pelas redes sociais, YouTube, Spotify, Instagram, mentes.em.foco. E você já sabe, o Ivan é um antissocial, mas de repente... Não tenho redes sociais, né? Ele tem, mas, né? Não são usadas. E pode me seguir também no Instagram, LinkedIn, Josiane Freitas. Valeu, galera. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Até o próximo, pessoal. E meninas, muito, muito, muito obrigada. Muito Foi um obrigado por bate... essa Obrigada a aula de vocês. hoje. Exatamente. Obrigada. Foi extraordinário a aula que vocês deram. E, enfim, ficaria aqui por horas batendo papo com Me vocês. deu vontade, inclusive, de trabalhar num fundo de investimento agora. É isso que a gente quer. Muito obrigada, Gabi, Obrigada a vocês. Dani. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Valeu, Obrigado, galera. Até o gente. próximo episódio.